Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou o Marcelo Amorim, criador do canal, que tem como proposta falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, a busca desse autoconhecimento, olhar para dentro, né? É um olhar para dentro para despertar, né, para a nossa existência, na busca do nosso caminho evolutivo. Essa é a proposta do canal, né? Estamos aqui já há um pouco mais de um ano, fazendo as nossas leituras, tivemos um pouco mais de assiduidade por um tempo, temos uma reduzida agora, mais recente, fiquei aí um pouco mais de um mês parado, acabei tirando um pouco de férias escolares junto com meu filho e estou retomando agora, né? Então, vamos voltar às práticas das leituras e, se tudo acontecer de acordo com o que estou planejando, a gente vai trazer conteúdo novo em breve aqui no canal, tá bom? Eu venho falando isso ao longo do ano, não é simples a gente conseguir concatenar a agenda, mas o planejamento está sendo realizado para que a gente traga conteúdo novo para o canal em breve. Mas enquanto isso não acontece, vamos dando sequência aqui na nossa leitura. Nós paramos em julho, né? Estava vendo aqui no canal a última publicação da Bíblia Peshitta, que é essa aqui que nós fazemos a leitura semanalmente. Tinha sido no dia 11 de julho, no livro de Jeremias. A gente foi até o capítulo 38. Então hoje a gente vai dar sequência a partir do livro 39 de Jeremias, ok? Então vamos lá, vamos seguir, porque o projeto não pode parar, né? Antes da gente dar início à leitura, sempre gosto de falar do nosso parceiro, que é a Clima Digital, que é responsável pela parte técnica do canal, né? Então, se vocês estão procurando um parceiro aí, procurem por eles no Instagram, no @Clima Digital, ou no próprio site www.climadigital.com.br. Legal? Então vamos em frente. Capítulo 39 do livro de Jeremias. Destruição de Jerusalém. No 10º mês do 9º ano de Sedequia, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e lhe puseram sob cerco. No 11º ano do rei Sedequia, no 5º mês, aos 9 dias do mês, abriu-se uma brecha na muralha da cidade. Então vieram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, o chefe dos oficiais, Nergal, Sarezer, o Rabimaque e todos os oficiais do rei da Babilônia. Aconteceu que, quando os viu Sedequia, rei de Judá, e todos os varões de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho do jardim real, pela porta que está entre os muros, e seguiram pelo caminho do vale. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram a Sedequia no vale de Jericó, e todo o seu exército fugiu dele. Capturaram-no e levaram-no a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava em Diblat, na terra de Ramat, onde o sentenciou. Então o rei da Babilônia matou os filhos de Sedequia diante dele em Diblat. O rei da Babilônia também matou todos os príncipes de Judá em Diblat. Depois tirou os olhos de Sedequia e o atou com cadeias para levá-lo à Babilônia. Os caldeus incendiaram o palácio do rei e as casas do povo e demoliram o muro ao redor de Jerusalém. E ao restante do povo que ficara na cidade, junto com os que deserdaram, e aos demais do povo que sobreviveram, Nebuzaradã, capitão da guarda, os fez levar cativos à Babilônia. Porém, aos mais necessitados do povo, aos que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, os deixou na terra de Judá, e lhes entregou vinhas e campos naquele dia. Caramba, a destruição foi intensa, né? Proteção do rei para Jeremias. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordenou a Nebuzaradã, capitão da guarda, acerca de Jeremias, dizendo: Toma Jeremias e cuide dele. Não lhe farás nenhum dano, antes farás tudo o que te diga.
Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzasban, chefe dos oficiais, Nergal-Sarezer e Rabimag, e todos os oficiais do rei da Babilônia, mandaram trazer do pátio da prisão a Jeremias e o entregaram a Gedaliah bar Aicã bar Shafã, para que o fizesse regressar à sua casa e vivesse entre o povo. E tinha vindo a palavra de Mariá a Jeremias quando se encontrava preso no pátio da guarda, dizendo: Vai e diga ao cuxita Ebed-Meleque, assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Eis que trarei minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e naquele dia se cumprirão diante de mim. Mas eu te livrarei naquele dia, declara Mariá, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois eu te livrarei, e não cairás à espada, antes conservarás tua vida, porque puseste tua confiança em mim, declara Mariá. Capítulo 40. Jeremias fica com Gedaliah. Palavra da parte de Mariá que veio a Jeremias, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o mandou desde Ramá, enquanto era levado preso com cadeias, no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que eram levados ao cativeiro na Babilônia. Então o capitão da guarda tomou Jeremias e disse a ele: Mariá, teu Alahá, pronunciou esta calamidade contra este lugar. E Mariá trouxe e fez segundo dissera. Esta palavra veio contra vós, porque vós pecastes contra Mariá, e não prestaste atenção à sua voz. Mas agora, eis que hoje eu te libertarei das cadeias de tuas mãos. Se quiseres vir comigo à Babilônia, vem e eu cuidarei de ti. Mas se não queres vir comigo para a Babilônia, fique. Eis que toda a terra está diante de ti, onde seja bom e te pareça bem. Ir, ali vá. Depois lhe disse: Se ficares, permanece no meio do povo com Gedaliah bar Aicã bar Shafã, a quem o rei da Babilônia designou como governador sobre as cidades de Judá, ou vá onde melhor te pareça ir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, entregou a ele presentes para o caminho e o despachou. Assim foi Jeremias a Gedaliah bar Aicã bar Shafã, a Matspiá, e permaneceu com ele entre o povo que ficara no país. Então todos os chefes das tropas que estavam nos povoados, eles e os seus homens souberam que o rei da Babilônia designara Gedaliah bar Aicã como governador no país, e que lhe encomendara homens, mulheres e meninos, e aos mais necessitados do povo que não foram levados cativos à Babilônia. Depois, Ismael bar Netaniah, Ionanã e Ionatã, filhos de Coré, Shiriá bar Tenarmat, os filhos de Efai, de Netofá e Isaniá bar Macat, eles e seus homens foram a Gedaliah em Matspiá. E Gedaliah bar Aicã bar Shafã jurou a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, permanecei na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que eu permanecerei em Matspiá, para estar diante dos caldeus que vierem a nós. Mas vós recolhei trigo, vinho, azeite e frutos de verão, e colocai nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que capturaste. Também todos os judeus que estavam em Edom, em Moabe, no meio dos amonitas e em todas as terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente aos judeus, e que designara a Gedaliah bar Aicã bar Shafã como governador sobre eles. Assim, pois, voltaram todos os judeus de todos os lugares aonde os dispersaram, e vieram à terra de Judá, a Gedaliah em Matspiá, e recolheram vinho e muitíssimos frutos de verão. E Iohanã bar Coré e todos os chefes das tropas que estavam nos povoados vieram a Gedaliah em Matspiá, e lhe perguntaram: Acaso não sabes que Baales, rei dos amonitas, enviou a Ismael bar Netaniah para matar-te? Mas Gedaliah bar Aicã não lhes deu crédito. Em seguida, Iohanã bar Coré falou em segredo a Gedaliah em Matspiá, dizendo: Irei matar a Ismael bar Netaniah e ninguém saberá.
não seja que te mate e se dispersem todos os da casa de Judá, que se reuniram ao teu redor, e desapareça o remanescente dos judeus. Contudo, Gedaliah bar Aicã disse a Johanã bar Coré: não faça tal coisa, pois é falso o que disseste a respeito de Ismael. Pós, pós retomada, pós queda, né? Pós queda aqui da cidade. A morte de Gedaliah, capítulo 41. Então sucedeu no 7º mês que Ismael bar Netaniah bar Ismael, da descendência real, os príncipes do rei e 20 homens que o acompanhavam vieram a Matspiá e Gedaliah bar Aicã. E enquanto comiam pão reunidos ali em Matspiá, levantou Ismael bar Netaniah, ele e os 20 homens que o acompanhavam, e feriram a espada a Gedaliah bar Aicã bar Shafã, e mataram aquele a quem o rei da Babilônia designara como governador para a terra de Judá. Ismael também matou todos os judeus que se encontravam com Gedaliah em Matspiá, os caldeus que ali permaneciam e os homens de guerra, e ninguém soube. Sucedeu no 2º dia, depois que Gedaliah havia morrido, que chegaram alguns homens de Shequim, de Shilo e de Shamerim, 80 homens perplexos com suas barbas raspadas, suas vestes rasgadas, e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso para levá-los à casa de Mariá. Em seguida, Ismael bar Netaniah saiu ao encontro deles em Matspiá, chorando enquanto caminhava, e ao encontrá-los disse a ele: vinde ao encontro de Gedaliah bar Aicã. Então, ao entrar na cidade, Ismael bar Netaniah e os homens que estavam com ele mataram-nos e os lançaram num poço. Contudo, 10 homens que estavam com eles disseram a Ismael: não nos mate, porque possuímos no campo armazéns subterrâneos de trigo, de cevada, de azeite e de mel. E ele os perdoou e não os matou como a seus companheiros. E o poço onde Ismael lançara todos os cadáveres dos homens que matara junto com Gedaliah era o que escavara Assa, rei de Judá, por causa de Baasha, rei de Israel. Ismael bar Netaniah encheu o poço de mortos. Assim, Ismael levou cativo a todos os demais do povo que estavam em Matspiá, aos quais Nebuzaradã, capitão da guarda, encomendara a Gedaliah bar Aicã. Ismael bar Netaniah os levou cativos e passou aos filhos de Amon. Ao ouvir Johanã bar Coré e todos os chefes das tropas que estavam com ele de todos os cativos que Ismael bar Netaniah levara, tomou a todos os homens para ir lutar contra Ismael bar Netaniah, e acharam-no junto a uma grande porção de água que há em Gavon. Sucedeu que, quando todos do povo que estavam com Ismael viram a Johanã bar Coré e a todos os chefes das tropas que o acompanhavam, regozijaram-se. E todo o povo que Ismael levara cativo de Matspiá regressou e foi ao encontro de Johanã bar Coré. Mas Ismael bar Netaniah escapou de Johanã com 8 homens e passou aos amonitas. Em seguida, Johanã bar Coré e todos os chefes das tropas que o acompanhavam tomaram a todo o resto do povo que fora levado por Ismael bar Netaniah desde Matspiá. Depois que Ismael assassinara Gedaliah bar Aicã, levaram os homens de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que trouxeram desde Gavon. Foram, pois, e moraram nas eiras de Bihan, as quais se encontravam junto a Betlehem para ir entrar no Egito. Devido ao medo que tinham dos caldeus, pois Ismael bar Netaniah assassinara Gedaliah bar Aicã, aquele a quem o rei de Babilônia designara como governador sobre a terra de Judá. Capítulo 42. Jeremias exorta a ficar em Judá. E todos os chefes das tropas, Johanã bar Coré, e Isaniá bar Roxaiá, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se para dizer a Jeremias: rogamos que ores por nós diante de Mariá, teu Alahá, pois de muitos temos restado aos poucos como teus olhos nos veem, para que Mariá, nosso Alahá, nos mostre o caminho por onde haveremos de ir e as coisas que haveremos de fazer. Então o profeta Jeremias lhes disse: eu escutei, eis que orarei a Mariá, vosso Alahá, conforme vossa petição,
E toda palavra que a Maria, vosso Alahá, vos responder, eu a declararei a vós, nada vos ocultarei. Então eles disseram a Jeremias: Seja Maria verdadeiro e fiel testemunha entre nós, porque, de acordo com a resposta que a Maria teu Alahá te enviar a nós, assim faremos. Seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz de Maria, nossa Alahá, a quem te enviamos, para que nos vá bem ao obedecer à voz de Maria, nossa Alahá. Sucedeu que depois de 10 dias veio a palavra de Maria ao profeta Jeremias. Então chamou a Yohanan bar Coré, a todos os chefes das tropas que se encontravam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: Assim diz Maria, o Alahá de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar o vosso rogo a ele. Se morardes nessa terra, eu vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos desarraigarei, porque desistirei da calamidade que vos fiz. Não temereis diante do rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temereis, declara Maria, pois eu estou convosco, declara Maria, para vos salvar e para vos livrar de sua mão. Terei misericórdia de vós e serei amoroso convosco e vos farei estabelecer em vossa terra. Mas se vós disserdes, não habitaremos nessa terra, desobedecendo a voz de Maria, vossa Alahá, dizendo: Não faremos assim, mas iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e ali habitaremos. Agora, pois, remanescente de Judá, escutai a palavra de Maria. Assim diz Maria dos exércitos a Alahá de Israel: Se decidirdes ir ao Egito para habitar ali, ali na terra do Egito vos alcançará a espada, a qual temeis, e a fome, a qual vos temeis, vos perseguirá até o Egito e morrereis ali. E sucederá que todos os homens que decidirem ir ao Egito para habitar ali morrerão, a espada pela fome e pela peste, e ninguém sobreviverá que escape do mal que trarei sobre eles. Que assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel: Como repousou meu furor e minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim repousará meu furor sobre vós, quando entrardes no Egito, e vos tornareis objeto de blasfêmia, de admiração, de maldição e de ignomínia, e não vereis mais este lugar. Maria tem falado contra vós, ó remanescentes de Judá. Não entreis no Egito, sabei, pois, que hoje testifiquei contra vós, pois estáis enganando a vós mesmos, e vós me enviastes a Maria, vosso Alahá, dizendo: Ore por nós diante de Maria, vosso Alahá, e tudo que de Maria, nosso Alahá, te diga, declara-nos e o faremos. Pois vos declaro hoje, e não obedecestes à voz de Maria, vosso Alahá, nem coisa alguma fizestes do que ele me enviou a vós dizer. Agora, pois, sabeis que morrereis à espada pela fome e pela peste, no lugar onde pretendeis ir para habitar ali. Capítulo 43. O remanescente de Judá vai para o Egito. Contudo, quando Jeremias terminou de falar a todo o povo todas as palavras de Maria, seu Alahá, as quais Maria, seu Alahá, o enviara a lhes dizer, e a Zaniá bar Hoshea, e o Hanan bar Coré, e todos os homens ímpios disseram a Jeremias: Falaste falsamente. Maria, nosso Alahá, não te enviou a nos dizer: Não entreis no Egito para habitar ali. Mas Baruque bar Neriá, quem incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para nos matarem ou nos levarem ao cativeiro em Babilônia. Então Yohanan bar Coré, todos os chefes das tropas e todo o povo desobedeceram a voz de Maria, seu Alahá, de permanecer na terra de Judá. Pois Yohanan bar Coré e todos os chefes das tropas tomaram todo o remanescente que restara na casa de Judá, homens, mulheres e meninos, e a família real, a todos os que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedaliah bar Ahicam bar Shafã, o profeta Jeremias, e a Baruque bar Neriá, e foram à terra do Egito, desobedecendo à voz de Maria, e chegaram até Táfnis. Então veio a Jeremias a palavra de Maria em Táfnis, dizendo: Tome em tua mão pedras grandes, e finque-as com argila entre o tijolo, à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens de Judá. E dize-lhes: Assim diz Maria dos exércitos, ó Alahá Israel: Eis que mandarei trazer a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo,
e porei seu trono sobre estas pedras que finquei, e ele levantará a sua lança sobre elas. Virá e golpeará a terra do Egito, os que vão para o norte, a morte, os que vão para o cativeiro, e os que vão para a espada. E incendiará os templos dos deuses dos egípcios, e os incendiará, e a eles os levará ao cativeiro, e a cobrirá com terra como o pastor se cobre com sua capa, e sairá dali em paz. Também quebrará o obelisco do templo do sol, que se encontra na terra do Egito, e incendiará os templos dos deuses egípcios. Capítulo 44. Jeremias profetiza contra os judeus no Egito. Palavra que veio da parte de Jeremias, palavra que veio da parte de Mariá a Jeremias para que profetizasse a todos os judeus que moram na terra do Egito, aos que moram em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Vós vistes todo o que trouxe contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que hoje estão isoladas e não há quem as habite, devido a toda a maldade que cometeram para me provocar a ira, queimando incenso a outros deuses que não conheceram, nem eles nem seus pais. Embora lhes mandasse uma e outra vez a todos os meus servos, os profetas, dizendo: Não cometereis esta abominação, pois eu a aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos para se apartarem das suas maldades, nem deixaram de queimar incenso a outros deuses. Portanto, agravou-se meu furor e minha indignação, e acendeu-se fogo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e se converteram em uma desolação e um objeto de espanto como hoje. Agora, pois, assim diz Mariá, o Alahá de Israel: Por que fazei vós um mal tão grande contra vós mesmos, de modo que sejais destruídos do meio de Judá, homens e mulheres, jovens e crianças, até que não vos reste remanescentes? Porque me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde fostes morar para serdes destruídos, e vos converter em objeto de maldição e de afronta no meio de todas as nações da terra? Acaso esquecestes a maldade dos vossos pais, a maldade dos reis de Judá e a maldade de suas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Mas até este dia não se purificaram, nem mostraram temor, nem me serviram, nem andaram na minha lei, nem ao meu pacto que dei a eles a seus pais. Portanto, assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Eis que eu porei meu rosto contra vós para o mal, para destruir a todo a casa de Judá, e quebrantarei o remanescente de Judá, por propor ir ao Egito para morar lá. Serão todos eles exterminados na terra do Egito, e serão mortos à espada, pela fome e pela peste, e serão objeto de blasfêmias, de espanto, de maldição e de ignomínia. Então castigarei os que morem na terra do Egito, assim como castiguei Jerusalém com espada, com fome e com peste. E não ficará quem escape nem sobreviva da remanescente de Judá que tenha entrado na terra do Egito para morar ali, que regresse à terra de Judá, a qual esperam regressar. Nenhum regressará, senão somente os jovens. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, junto com todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão e todo o povo que habitava na terra do Egito e em Patros, responderam a Jeremias, dizendo-lhe: Não escutaremos a palavra que tu nos falas em nome de Mariá. Ao contrário, cumpriremos toda a palavra que saia da nossa boca e queimaremos incenso para adorar os céus. Derramaremos libações, como nós temos feito, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, porque assim nos encontrávamos satisfeitos de pão e prosperávamos e não víamos mal algum. Porque eis que, desde que deixamos de queimar incenso para render culto aos céus e de derramar libações em honra a ela, tivemos falta de tudo, e a espada e a fome não os têm consumido. Então, todas as mulheres responderam dizendo: Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus,
e derramávamos libações a ela, não foi sem aprovação de nossos esposos que fazíamos bolos e derramávamos em honra dela. Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, a homens e mulheres, e a toda a gente que lhe dissera essas palavras, dizendo: O aroma do incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis, vossos príncipes e o povo da terra, Maria, o teve presente e subiu no teu coração. E subiu ao seu coração. Maria não podia mais vos perdoar devido à maldade das vossas obras e à abominação que cometestes. Por isso, vosso país se converteu em objeto de espanto e de maldição, numa desolação sem que o habite, como hoje. Pois queimastes incenso e pecastes contra Maria, desobedecendo a voz de Maria, e não andaram na sua lei, nem em seu pacto, nem em seus testemunhos. Por isso vos sobreveio esta calamidade, como nos dias de hoje. Depois disse Jeremias a todo o povo, a homens e mulheres: Escutai a palavra de Maria, todo o Judá que se encontra na terra do Egito. Assim diz Maria dos exércitos, o Alá de Israel: Vós e vossas mulheres falastes com vossa boca e realizastes com vossas mãos, dizendo: Em verdade cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso para adorar aos céus e de derramar libações em honra a ela. Confirmastes vossos juramentos e cumpristes vossos votos. Portanto, escutai a palavra de Maria, todo Judá que mora no Egito, na terra do Egito. Eis que eu jurei pelo meu grande nome, declara Maria, que não mais estará meu nome na boca de nenhum da casa de Judá que esteja em toda a terra do Egito, nem dirão: Vive Maria Alahá, pois eu apressarei o mal contra eles, declara Maria. E todos os homens de Judá que se encontram na terra do Egito serão consumidos pela espada, pela fome e pela peste, até que os extermine. E os que escaparem da espada regressarão da terra do Egito à terra de Judá, um número reduzido. Então todo remanescente de Judá que se foi para habitar na terra do Egito saberá qual palavra prevalecerá, se a minha ou a sua. Isto vos será por sinal, declara Maria, que nesta terra vos castigarei, de modo que saibas que minhas palavras prevalecerão contra vós para o mal. Assim diz Maria: Eis que eu entrego o faraó Neco, rei do Egito, nas mãos de seus adversários e nas mãos dos que pretendem a sua morte, tal como entreguei a Sedequia, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu adversário que pretendia matá-lo. Capítulo 45. Mensagem de consolo para Baruque. Palavra que Jeremias falou a Baruque bar Neriá enquanto este escrevia essas palavras num livro ditado por Jeremias no 4º ano de Joaquim bar Ioxiá, rei da Judá, dizendo: Assim diz Maria, o Alá de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Tu dissestes: Ai de mim, pois Maria acrescentou tristeza sobre minha dor. Estou esgotado por meus gemidos e não achei descanso. Assim lhe dirás: Assim diz Maria, eis que o que construí eu o derrubarei, e o que plantei eu desarraigarei, eu destruirei toda essa terra. Mas tu, que anelavas para ti grandezas, não anseie o melhor para ti, pois eis que eu trarei calamidade contra toda a carne. Declara Maria: Mas a ti concederei que conserves a vida em qualquer lugar que fores. E é isso aí. Então hoje a gente encerra a leitura, vamos até o capítulo 45. Na sexta-feira a gente retoma aí a leitura seguindo o livro de Jeremias. Jeremias são 52 capítulos. Estamos chegando, nos aproximando do final dele aqui, tá bom? Então fiquem com Deus, Deus nos abençoe, nos proteja e permita que possamos estar juntos novamente aí na continuidade da leitura. Um grande abraço, ótimo dia a todos, valeu.